Olá, neste vídeo eu vou fazer o replantio de cebolinhas em um vaso. Então eu vou mostrar aqui neste vídeo como eu faço para ter cebolinhas aí, né, grandes e sempre bonitas. E eu vou plantar neste vaso, e a terra aqui também já está, né, selecionada, uma terra de qualidade. E nesse balde aqui é o adubo orgânico, é adubo de galinha que eu mesmo faço, né, a curtição dele aqui. E aqui eu utilizo aproximadamente 2,5 litros de esterco e misturo com a terra. O adubo orgânico, né, o esterco, ele é preciso assim, a gente usar uma boa quantidade dele, porque ele, apesar de conter aí, né, todos os nutrientes necessários, ele é menos concentrado do que um adubo sintético. Então por isso a gente tem que usar aí uma quantidade boa. E a ideia da gente produzir, né, um alimento em casa é a gente produzir um alimento de qualidade, um alimento orgânico, né, livre aí de agrotóxicos, né. Então o adubo também ele tem que ser orgânico. E aqui eu acrescentei, né, bastante folhas aí em decomposição. Misturo bem, né, todas essas partes aí do esterco, das folhas e da terra. E vou preenchendo aí o vaso. E essa quantidade de esterco, né, varia aí de acordo com o tamanho do vaso. Mas geralmente a gente utiliza uma parte de esterco para trecho de terra. Bom, então aqui eu tenho um maço de cebolinha. Essa cebolinha ela já estava, né, plantada, né, eu estou fazendo replantio dela. E aqui eu corto onde a gente está acostumado a cortar aí para utilizar para consumo. Aqui, né, eu reaproveito aí para consumo. E a cebolinha, né, que a gente compra no mercado, ela também pode ser utilizada aí para replantio. Ela vem, né, com aquela partezinha branca, né, embaixo, né, com os bulbos, e ali costuma vir com um pouquinho de raízes. Se as raízes estiverem, né, muito pequenininhas, a gente pode colocar em uma vasilha com água e esperar que, que as raízes se desenvolvam mais, para plantar, né, no local definitivo depois. Mas pode ser também que dê para plantar diretamente. E aí a gente faz o mesmo processo que eu estou fazendo aqui, né? Vai dividindo, né? Separando aí as touceiras, formando cada mudinha. E agora eu faço uma poda nas raízes, as raízes aí se desenvolverem, né, mais fortes. E faço uma limpeza aqui no pseudocaule, né, retirando aí esses restos, né, de folhas velhas, né, que ficam. É só ir puxando, né, até o fim. E aí faço essa limpeza em todos eles. E aqui antes de plantar eu faço a primeira rega para facilitar, né, o plantio, né, para as mudas aí não ficarem tombando. Não precisa nem encharcar muito, né, só dar uma umedecida mesmo.
E aqui, né, a gente tem essa parte, né, toda branca aqui, né, do pseudocaule. E eu gosto de deixar, né, toda essa parte branca assim para fora da terra, né? Eu planto a cebolinha de forma que ela fica bem suspensa. Então eu enterro somente essa parte aqui do fim, né? O bulbo com as raízes, essa parte assim mais redondinha. Então ela fica bem assim suspensa na terra. E isso vai facilitar até depois, né, na limpeza, que é só ir puxando as folhinhas, né? Os restos de folhas, né? Puxando até embaixo que elas se soltam. Tem pessoas também que na colheita da cebolinha preferem não cortar, né? Só pegar a cebolinha e ir puxando ela todinha até embaixo. Então plantando dessa forma também facilita. E é a forma também que a cebolinha mais gosta de ficar, né? Assim, só mesmo com os seus bulbos enterrados. E aí eu vou plantando cada mudinho com a distância aí, né, mais ou menos aí de 4 a 5 dedos entre elas e plantando aí por todo o vaso. E aqui todas as cebolinhas aí já plantadas, né? Vejam que elas ficaram, né? Toda essa parte branca aqui livre, né? Por cima aí do solo, somente os bulbos enterrados. E com certeza, né, ela vai gostar muito, vai ficar muito bonita. E para finalizar, eu adicionei aí mais uma camada, né, de folhas em decomposição. Essa matéria orgânica, né, vai se decompondo lentamente, vai gerando nutrientes e acaba, né, sendo um alimento também para as minhocas, né, que acabam vindo junto com a terra e ficando aí no vaso. E as minhocas também produzem, né, vão produzindo aí o humus, que é um excelente nutriente para as plantas. Outra qualidade dessa camada aí de matéria orgânica é que ela vai, né, reter, né, a umidade, vai manter a umidade por mais tempo, necessitando menos regas. Vai proteger também contra o efeito direto do sol, né, vai proteger aí contra o excesso, né, contra a temperatura elevadas. Esse é um conceito da agrofloresta, né, que utiliza muito essa cobertura de resíduos vegetais aí nos canteiros. Então a gente traz aí, né, esse conceito para os vasos. E aqui a cebolinha como ela está após alguns dias. Está muito bonito, com crescimento vigoroso, né, como a gente pode ver. E essa cebolinha é da variedade aí mais comum, variedade miúda. Então ela não fica, né, do tamanho da cebolinha gigante, que tem uma variedade aí que o pessoal chama de cebolinha gigante, que ela é muito maior do que essa. Então essa aqui não vai chegar ao tamanho da outra. Mas devido à forma como eu plantei, com uma boa adubação, uma terra com muita matéria orgânica e essa última camada aqui cobrindo, né, de folhas em decomposição, né, então ela ainda vai crescer assim bem mais do que isso também. Então, né, tá aí o vídeo de como eu faço o plantio de cebolinhas orgânicas plantadas em vasos. A vantagem de plantar em vaso assim é que a gente pode ter, né, cebolinha aí bem próxima aí da cozinha, né, bem próxima aí para fazer a colheita aí na hora que precisa. Então, gratidão por assistir até aqui, gratidão aos inscritos do canal e até o próximo vídeo.